apresentação. Aqui é programa. Será que eu tenho que fechar isto? Pronto, vamos lá. Ah, era isso. Uma guia. Opa. Compartilhar isso. Bem, peraí, eu parei aqui. Opa, vamos aqui. Um momentinho. Então vamos lá, deixa eu estar aqui. Quinto tópico. Bem, hoje nós vamos. Hoje, né, a nossa aula aqui síncrona, né, essa aula online, é sobre a ruptura. A ruptura que significou o cubismo analítico e o cubismo sintético. Né? Na aula passada foi um pouco corrida. Se tiver tempo, eu posso fazer uma revisão nas imagens do cubismo pré-analítico, do fauvismo, do expressionismo. Foi da aula passada. Né? E antes de eu entrar aqui no nosso tópico, né, de hoje, e aqui nas duas galerias, uma com cubismo analítico e cubismo sintético, e a outra com futurismo, que é o que vai... que é o assunto, assim, daqui, é o tema hoje da aula. Né? Mas antes disso, um pouquinho aqui da bibliografia, que eu mandei uma bibliografia complementar, que não foi exatamente. Isso daqui é uma bibliografia obrigatória, só que isso daqui é um livro grande, é um livro caro, é assim uma espécie de manual, ele é muito completo, ele vai do final do século XVIII, comecinho do século XIX, né, todo o século XIX, até meados do século XX, até logo depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, as coisas vão mudar muito, né? Para entender depois da Segunda Guerra Mundial, é importante isso daqui. Agora, então, esse livro aqui é um livro pesado, caro, e eu... então, tirei uma parte, né, assim, separei vários capítulos, digitalizei e mandei em PDF para vocês. É uma leitura de história científica, né? A leitura científica é uma leitura assim, um pouco pesada, como também ler filosofia. Às vezes a gente tem que reler várias vezes, o bom é ler sentado, fazendo anotações, ou no próprio livro, ou do lado, né, estudando. E outro, esse daqui, que esse vocês devem comprar, vocês têm que comprar. Estudante tem que fazer uma biblioteca. Estudante de arte tem que fazer essa biblioteca de arte. Começar a pensar nisso. A biblioteca, aquela biblioteca pequenininha, a biblioteca vai aumentando. A princípio, cabe na mala, você leva para um lado e para o outro, né? Vai aumentando não é? E se você vai ter um profissional de arte, vai ter um designer, vai ser um escultor, vai ser um artista plástico, né? Essa biblioteca vai necessariamente ter que aumentar, né? Senão você não evolui, você não vai adiante profissionalmente. Né? E aqui, então, dessa biblioteca, isso é arte, isso não é arte, é um livro muito bom de ler, é um livro escrito não é por um historiador, mas é um jornalista, um crítico de arte, um jornalista que cobre arte. Né? E é muito agradável de ler, não é caro. Eu acho que esse daqui eu não vou mandar, eu não vou digitalizar, não vou mandar texto, isso não se justifica. Esse daqui é um livro meu, não está esgotado, eu fiz uma pequena edição futuramente, mas eu coloco aqui porque esses conceitos de a visão unidimensional, bidimensional, tridimensional, e agora nós vamos entrar na visão tetadimensional, espaço tetadimensional, 4 dimensões, né? Eu trato nesse livro e muitas questões, a minha metodologia está baseada aí. Então, e se for necessário, eu mando o texto. Mas, por enquanto, que foi isso daqui? E um texto de revista
sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é para a compreensão, né, do modernismo, da arte moderna, dessa revolução que se dá no século XX, é fundamental. E a gente vai ver depois. Então, foram os textos que eu mandei, que tem a ver aqui com a bibliografia, né? E a parte teórica aqui do curso, aqui da metodologia, né? É muito de relacionar a evolução da arte, né? A história da arte com a evolução das máquinas, a história das máquinas, né? Tudo isso é relacionado com a história da evolução das cidades, das metrópoles, né? Do urbanismo. Então, vamos agora aqui, né, rapidinho, para a gente entrar nas imagens. Professor, desculpa te interromper, mas o Vinícius está querendo entrar na aula, pediu para ser liberado. Voltou a imagem? A do curso aqui? Sim, a imagem está aqui, sim. Tá. Então, estão vendo aí o texto, né? Então, aqui o texto, a ruptura. A ruptura, isso daqui é um conceito, né, criado pela filosofia já do final do século XX. Por Michel Foucault, né, um filósofo francês. Ele e Deleuze foram pensadores, foram filósofos, né, do final do século XX, que trouxeram ideias muito importantes, porque conceitos, ideias, né, o pensamento para pensar a atualidade, né, porque a gente estuda história por causa da atualidade, para a gente entender a atualidade, a nossa vida, né? Aí esse termo, ruptura, é porque são essas mudanças históricas, né? É uma mudança que é uma grande mudança, mas é uma ruptura. A ruptura tem aquela coisa, né? Digamos, a ruptura dos continentes. Continentes se separam, né? O divórcio, a ruptura acabou mesmo, né? Com o casamento, então é a ruptura com a tradição da academia, a visão 3D, a visão tridimensional, né, do desenho 3D estático, baseado na observação, complementado com a cor local, ou seja, toda uma teoria do desenho que veio lá do Renascimento, se desenvolveu, chegou até o século XIX, tá? E toda uma teoria da cor que também veio lá do Renascimento e chega até o século XIX, né? E aí com as coisas acontece delas serem superadas ou se tornarem obsoletas. A superação é quando tem algo melhor, algo mais à frente, algo mais complexo, algo, né, mais vantajoso, etc. e tal. Mas aquela coisa continua tendo seu lugar, seu papel, né? Então, por exemplo, a canoa está superada em termos de meio de transporte, né? Mais do que superada, por muitas e outras coisas. Com a canoa você não consegue fazer, tá certo? Mas ela não está obsoleta. Não é obsoleta, você deixa de lado, você larga, não existe, não interessa mais, esquece, né? Desaparece. Então, com a arte acadêmica, né, o 3D, você vai ter uma superação, não vai ter uma obsolescência. Ela continua sendo importantíssima numa série de outras coisas. Mas aquele mundo da arte acadêmica, né, o método de educação, o método de ensino, o método de produção, né, a relação, como é que o artista entrava na sociedade, a relação do artista com o público, a financiamento dos meios, isso tudo ficou obsoleto. Né? O quadro, como ele era, ele vai ficar obsoleto no século XX. Né? Nós já não...
o quadro no sentido que ele tinha, né? E a revolução do quadro começa com o impressionismo. Mas a ruptura, agora vai ser uma outra coisa. O que é isso? Não é mais quadro. Que diabo é isso? Né? Que vai ser essa ruptura, é uma ruptura histórica, vai ser o cubismo analítico e o cubismo sintético. E nós vamos ver agora, daqui a pouco, já por quê, né? Essa história do cubismo analítico, do cubismo sintético, né? É uma história criada aqui por Pablo Picasso, Georges Braque, fizeram lá uma parceria, começou com trocas de ideias, discussões, conversas infinitas, né? Isso favorecido já pela nova vida urbana de Paris, com a vida noturna, com os bares, a famosa boemia, né? Onde artistas, pintores, escultores, poetas, gravadores, filósofos, outras garotas, atrizes, etc. e tal, todo mundo se encontrava, né? Se reunia, é o chamado caldo de cultura. Então, esses dois aí, depois da polêmica que surgiu com Les Demoiselles d'Avignon, né, do Pablo Picasso, eles passaram a se encontrar, desenvolver uma grande amizade, trocar ideia, começar a pintar parecido com a mesma coisa, e nessa fase do cubismo analítico é até difícil da gente distinguir quem é que fez o quê. Tá certo? E a fase do cubismo analítico vai ser seguida pelo cubismo sintético. Isso já depois de 2009. Então, é pouco antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai começar em 2014, vai durar 4 anos, vai ser 2018. Né? Vai ser uma guerra que como nunca houve algo parecido. Que vai ser uma guerra que aí vão entrar já as máquinas. E as máquinas é que vão decidir a partir daí, né? As máquinas, a nova ciência que vai se desenvolver no século, na metade do século XIX, mas que realmente vai revolucionar no começo do século XX, né? Que já vai ser a física atômica, né? A física da relatividade. Então, historicamente, né, a Primeira Guerra Mundial ela assinala uma ruptura que é o fim da Belle Époque. A Belle Époque fica para trás. Aí começa uma outra. Depois né? E antes, isso foi precedido, os anos antes, o cubismo analítico, o cubismo sintético e o futurismo. O futurismo de artistas italianos. Mas vamos começar porque a base aqui, quem realmente fez essa ruptura, né, criou algo inteiramente novo, foi essa dupla do Pablo Picasso e Georges Braque, Picasso e Braque, né? Então, o cubismo analítico, isso vai estar já associado à quarta dimensão do espaço, que na física, né, uma coincidência, o Picasso é um gênio assim como o Einstein, né? Só que é um gênio da pintura, da visão, do tato, da escultura, né, da plástica, e o Einstein foi o gênio da teoria, né? Da matemática, da física teórica, e a partir da teoria da relatividade, né? Esse conceito de espaço-tempo, que cada vez é mais comum. Quando eu era estudante, estava entrando na universidade, essas coisas eram estranhíssimas. E, aliás, a teoria da relatividade, a princípio, quase ninguém entendia. Hoje em dia, não. As coisas já vão, né, elas vão sendo assimiladas, vão se encontrando formas. E, sobretudo, né, a teoria da relatividade mudou o mundo todo. As coisas, né, por exemplo, nós
não teríamos o GPS, não existiria o GPS, é a teoria da relatividade, não funciona, é preciso a teoria da relatividade, né? Então, e eu estou pegando aqui essa relação, o que é espaço datadimensional? É espaço-tempo, é uma outra forma de você falar, é a relação indissociável do espaço e do tempo, né? O tempo só acontece no espaço e o espaço se dá no tempo, né? E o tempo é sempre essa grande interrogação, assunto da filosofia, etc. Né? Então, nós vamos ver o cubismo sintético, temos o cubismo analítico e o cubismo sintético. O cubismo sintético é uma coisa importantíssima, porque o cubismo sintético é que vai trazer o corte gráfico, ele vai trazer vai introduzir no desenho, na atividade do desenhista, o estilete, a faca, né, a tesoura. Hoje todo mundo, você deve ter o estilete, isso toda papelaria tem, faz parte, mas isso não existia, isso só vem depois. Os instrumentos do desenhista eram lápis, os diferentes tipos de lápis, carvão, pincel, né, pena, que até o século XIX era pena de pássaro mesmo, né? Era pena natural, que se preparava, que se usava, isso também era para escrever, né? Depois se inventa a pena que você mergulhava no tinteiro, já é de metal, né? Para nanquim, né? Não é e aí o giz, né? Essas coisas, esse é o método tradicional. Aí vai a colagem, que é o grande saque, a grande descoberta, a invenção, não é que não já se fazia colagem, criança já brincava com colagem, se fazia colagem, mas a introdução da colagem como processo de criação na pintura, né? No desenho, e que vai se estender por tudo, e nós vamos ver o possível aqui, né? E vocês vão descobrir estudando a questão do cubismo, da colagem, etc. E tal, né? Então, aí vai começar o modernismo, que aí com corte e graça você vai ter uma revolução no desenho que se estende à plástica, através da assemblagem. E aí vai mudar tudo, inclusive a literatura, tudo. Realmente a ruptura. Chegamos num outro planeta, num outro tempo, numa outra coisa, né? E na mesma época, né, que está o cubismo analítico, o cubismo sintético, surge um movimento chamado futurismo. E esse movimento, isso tem uma peculiaridade. Cadê aqui? Uma peculiaridade, e aqui tem que corrigir. Uma peculiaridade que esse movimento é desencadeado por um poeta, Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, que publica, pagando um jornal da França, de Paris, Le Figaro, um jornal tradicional, respeitado, que existe até hoje, e que ele publica um manifesto futurista. Né? O manifesto está aqui, vocês vão ler esse manifesto, ele é importantíssimo para toda a história da arte moderna, porque o Marinetti consegue reunir um número expressivo, um grande número de pintores, de escultores, de arquitetos, de pessoal de teatro, né? E cria um movimento cultural que ficou o mais conhecido, realmente a que mais sucesso fez, foi a pintura futurista. A pintura futurista que é baseada
na pintura cubista analítica. E no cubismo sintético, é influência direta, mas trazendo ideias inteiramente novas, né, uma outra abordagem, e esse grupo de artistas italianos que se forma com o Marinetti, né, eles são um grupo organizados que se propõem realmente a mudar a sociedade, a criar um outro futuro, né? Isso de uma forma agressiva, de guerra, né? Eles são pela destruição, pelo fim da velha ordem, pelo começo da nova ordem. Isso é às vésperas da Primeira Guerra Mundial, é um ambiente revolucionário, que isso não é só na Itália, esse ambiente revolucionário, né? Também é na Alemanha, é na Rússia, revolucionário em termos de revolução política, né? A Itália, essa Itália que a gente conhece, ainda está, de certa forma, em formação, ainda estava em formação, né? Como a Alemanha, né? A Alemanha, só agora, em 89, é que surgiu realmente a Alemanha unificada, porque, para quem é de fora, de longe, parece assim que já existiu sempre a Alemanha. Não, existiu vários povos, várias coisas. Baden-Württemberg era uma coisa, Prússia, né? Prússia, lá onde fica Berlim, outra, né? E havia, por exemplo, o Império Germânico era lá a monarquia de Berlim que dominava, imperava e subordinava. Não tem esse espírito, né? É uma união, digamos, forçada, né? Em que as realidades locais não mudam. E a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra que mudou a política, mudou a Constituição dos Estados. Vão acabar com a Primeira Guerra Mundial, vai acabar o Império Austro-Húngaro, o Império Germânico, o Império Alemão, né, que era lá da Prússia, e o Império Russo. Né? A Rússia, então, que era um dos impérios, um super grande império potente, ela perde em todas, perde então, isso gera uma era revolucionária, ao mesmo tempo que está tendo uma revolução na indústria. Né? Essa revolução na indústria é que os inventos o cinema que tinha sido inventado, né, já no final da Belle Époque, ele vai virar uma indústria que depende de produção de máquinas, que são as câmeras, que vão ser os projetores, né, a energia elétrica, vai surgir o motor elétrico, né, a iluminação elétrica, o automóvel que foi inventado. Aí já no final do século XIX já tem condições de entrar nas cidades. Então, já surge a possibilidade do automóvel substituir as carroças e os cavalos nas ruas, nas cidades. Né? É uma mudança enorme. Né? Por exemplo, a concepção de higiene, né? Cavalo faz cocô, faz xixi. Então, aliás, até no teatro, né, tem uma expressão antes de começar o espetáculo, o pessoal de teatro diz assim, desejando sucesso, merda. Porque no teatro elisabetano, lá na época da Renascença, né, no começo, e era assim, foi assim, até vir o automóvel. Né? Quando lá o teatro estava cheio de público, as pessoas vinham de carro, de carruagem, ou de carroça, ou de cavalo. Né? E ficava tudo lá na porta. Então, se tinha muita gente, tinha muita merda de mostra de cavalo, mostra né, das bestas. Vai entrar o automóvel, agora o automóvel ele vai trazer fumaça, ele vai trazer barulho, né? Inventa-se o avião, o rádio é inventado, né? A telefonia já está em uso, o telefone, a comunicação, né?
o código Morse, então é toda já que a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra já entra essas novidades, é uma guerra, inclusive a bomba, antes não existia bomba, né? É a nitroglicerina inventada por um médico, né? Um químico sueco, o Nobel, por isso que ele criou o Prêmio Nobel da Paz, né? A guerra e depois... Bem, nós vamos aqui, então, isso daqui é para situar, então nós temos, precedendo a Primeira Guerra Mundial, que é de... Aqui está errado também, está toda errada a data, eu tenho que corrigir, é de 1914 a 1918. Nós temos, né, o cubismo analítico, o cubismo sintético e o futurismo italiano. Tá? Então, vamos agora entrar aqui no cubismo. Isso aqui, né, que está, isso nós vamos ver melhor na próxima vez, isso vai... o Art Nouveau, né, a arquitetura, o mobiliário, todo o movimento estético que caracterizou a Belle Époque, que a Belle Époque é da Reforma Urbana de Paris até a Primeira Guerra Mundial. Né? Isso daí vai, depois da Primeira Guerra Mundial, o Art Nouveau vai dar lugar ao Art Déco, que ainda não é, digamos, uma ruptura, ainda não é exatamente a arte modernista, que só virá depois da Primeira Guerra Mundial, né? A arquitetura moderna, modernista, que virá depois da Primeira Guerra Mundial. É a Art Déco, bastante influenciada também pelo cubismo. Mas nós vamos deixar para a aula que vem. Tá? Então, vamos aqui ao cubismo analítico e o cubismo sintético. Bem, vamos aqui, deixa eu melhorar aqui o tamanho. Agora eu descobri como é que faz para poder mostrar bem a imagem. Eu ficava todo confuso, mas é assim mesmo, a gente vai tentando alguns caminhos, né? Bem, isso daqui o que vocês conseguem ver aí? Vamos começar por aí, assim. O que vocês conseguem ver? Deixar um pouquinho parado. Vamos ver, gente, vamos interagir, reagir, que a coisa fica, inclusive para vocês, fica melhor de assimilar. O cubismo analítico não é muito fácil, não. Estão vendo? Perdemos a comunicação? A gente está vendo sim, professor. Pois é, alguém está conseguindo ver alguma coisa, identificar o que está vendo aí? Diga você que respondeu. Você que teve coragem aí, disposição, diga aí. Não tem problema, olha, né, errando que a gente acerta, errando que a gente descobre. Então, eu vejo aqui embaixo no canto inferior direito, eu vejo como se fosse uma caveirinha, assim. E mais pro meio eu vejo, não sei, mais mão, assim. Não sei identificar direito, não. Uhum. À medida que você vai olhando, você vai vendo coisas. Agora, isso não é para ver isoladamente, isso é para ver em conjunto. Se você ver isso daqui, é um retrato, é uma pessoa. Eu vou começar a passar assim, aqui talvez fique mais evidente. É como você vendo uma pessoa através de um prisma, é como se todo o espaço, né, ele fosse fragmentado, né, em que, à medida que o olho anda, se mexe, né, as formas de uma mesma coisa aparecem de forma diferente, superpõe. Né? Então, repare aqui dá para ver bem no rosto. Esse rosto, né, aqui está como que meio de perfil, já esse daqui vem por trás, tudo é construído geometricamente, né? É tudo uma geometria, mas
não é aquela geometria bidimensional que é você organizar as figuras de acordo com a posição, à direita, à esquerda, acima, abaixo, né, horizontal, vertical. Tampouco não é a espacialidade, né, não é tampouco a geometria, né, a organização do quadro 3D, né, do quadro acadêmico, que vem do Renascimento, vem, historicamente, né, até o realismo, né, que é baseado na observação e que segue o princípio de quê? Do olhar estático. Vamos pensar a pintura, isso daqui é um espaço ideal, né? É um plano ideal, melhor dizendo. A tela de pintura é um plano ideal. O grande diferencial, o grande mérito dessa pesquisa feita por esses dois grandes artistas, né? O Picasso é um dos maiores gênios de toda a história da humanidade. Hoje ninguém tem dúvida. Mas o grande mérito é que isso é uma pesquisa realmente altamente intelectual, apesar de que não é uma pesquisa acompanhada de teoria. Teoria é texto, é coisa escrita. Não é acompanhado, eles não se dispuseram a escrever o que eles pensavam. Eles discutiam, pensavam e iam fazendo. Né? E é muito importante porque, então, vocês que são estudantes de arte, né? Quem sabe, assim, onde é que vocês vão se encaixar na arte? A gente não sabe, a história é tão... Né? A história da vida, a história das profissões, né? Quando eu entrei na universidade, quem diria que eu seria hoje professor de... Ninguém imaginaria. Quer dizer, professor de arte, de história da arte, da Escola de Belas Artes. Foi para um caminho completamente diferente. Eu era engenharia eletrônica e fui para a física, da física para a matemática, acabei entrando realmente lá e aí eu me encontrei tudo bem, né? Isso para a pintura, né? A pintura você pode encarar ela de forma artesanal. Forma artesanal é como é que você transforma a superfície com as tintas, os meios técnicos, os pincéis, etc. e tal, né? Isso tem toda uma base técnica que todo pintor tem que ter. Mas o trabalho do pintor é um trabalho essencialmente intelectual, né, que é de trabalhar com esse espaço ideal. Isso é importante, que é o quadro, e isso é uma coisa que surge com o Renascimento. Né? Não é a pintura parietal, a pintura bidimensional ainda não tem esse pressuposto do quadro. É como, por exemplo, o grafite. Você vai enchendo os espaços. E sempre isso vai ter uma ordem, vai ter, senão você tem uma coisa suja. Né? A tinta que faz a coisa bonita, a pintura, né? Ela suja. O quadro, por causa do ilusionismo, né? Isso daqui é transformado num espaço ideal. E por que isso é um espaço ideal? Porque isso corresponde, né, para a criação do quadro. Isso começa exatamente com o quadro do Renascimento, esse quadro ilusionista com a visão 3D. Né? O pintor, né, e o espectador, né, quando ele vê isso daqui, ele se abstrai, ele se esquece totalmente do que está fora, ele se concentra. Ele se concentra como você abre uma janela. Você abre uma janela, você vê o que está fora da janela e o que está, o espaço onde está a janela, você esquece, você se abstrai, você se concentra. Nessa janela pode ser mais próximo e tal. Só que esse espaço ideal do quadro, que é como também o espaço do espelho, né? Isso tem a ver com o nosso campo visual parado, estático.
O que é o campo visual? É aquilo que a nossa vista pode alcançar diante da gente, né? Diante da pessoa, o que os olhos podem alcançar. Então, se você ficar parado, que não pode movimentar nada, a não ser os olhos, né? Aquela, assim, no humor, tem muito isso, o cara que se ferrou todo, né? Tá lá no hospital, se quebrou todo, tá todo enfaixado, não pode mexer nada, né? Só o olho, os olhos. Que aí mexe para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. E para frente não pode mudar. Aí pode... E para cima tem um limite, para baixo é limite, para a direita e para a esquerda. Né? E os limites como aqui. Aqui esse campo visual tem um limite acima, abaixo, a direita e a esquerda. Só que o campo visual, né, fisiológico, biológico, dos nossos olhos, ele não tem uma forma definida, ele tem limites. E esses limites, né, eles podem ser representados pelo retângulo, ou pelo círculo, ou pela elipse. É por isso que todos os quadros eles têm essas formas. Ou eles são retangulares, ou eles são circulares, que são mais raros, ou são elípticos, né? Que também são raros, mas já foi muito usado, por exemplo, para paisagem, né? Para criação, para pintura da paisagem. Por que isso? Porque quando a gente vê um quadro, né? Ver não é simplesmente olhar, gostei, papapá, não. Isso é um trabalho de contemplação. Né? O quadro é para você contemplar, para você ver, e os impulsos visuais que o quadro oferece, os estímulos, né? A sua mente começa a trabalhar, a fazer associações. Isso, né? Esse exercício de ver, né, de trabalhar, olhar para ver, isso vai depender da cultura visual. É um jogo de você ver, fazer associações. O ensino é todo uma educação artística, pressupõe uma educação artística. Né? E aí isso é importante notar, porque até o ponto do cubismo, né, da arte moderna, o quadro acadêmico tradicional, e o quadro também impressionista e pós-impressionista, né? Ele consegue comunicar a todo mundo, mesmo pessoas que não têm cultura visual, ou mesmo cultura em geral, né? Sempre vê algo bonito, não entende e tal, mas admira e tal. Já, a partir daqui, o prazer estético, a visão, vai depender de uma educação muito mais refinada, de história da arte, de literatura, de ciência, de tal. Não é à toa que isso surgiu em Paris. Em Paris, onde teve uma reforma urbana que transformou Paris em capital do mundo, e capital do mundo não significou apenas a vida noturna, mas uma expansão industrial, uma expansão científica, as sociedades científicas, a imprensa, né? A matemática foi revolucionada, as ciências, né? Lá em Londres, porque Paris e Londres é como Rio e São Paulo. Né? Agora, Paris realmente é a famosa coisa assim, né? Mas são cidades rivais, e que uma coisa aconteceu ali, imediatamente o outro lado está sabendo e está reagindo. Né? Então, essas sociedades científicas, não é? Isso é a época que a gente tem uma revolução na filosofia, nas ciências, em todas as ciências, não é? Na França, na medicina, vai se descobrir os micróbios, né? Isso é uma coisa fundamental. A química, né? Vai avançar, e aí por aí vai, né? Toda essa revolução científica, que é uma coisa publicada nos jornais, discutida nos jornais, discutidas nos bares, cafés, na boemia, não é? Então, a arte, a partir do cubismo, a chamada arte de vanguarda,
né? Ela vai ser uma arte altamente intelectualizada, dirigida a um público intelectual, um público muito preparado, né? E a função dela não é mais mostrar aquilo que, nesse tempo, a fotografia já pode mostrar, né? E o cinema pode mostrar como a pintura jamais poderia mostrar. Né? O cinema vai mostrar o ilusionismo do movimento do olhar do espectador, do movimento dos objetos, né? A sétima arte. Que aí, nesse começo de século XX, já está, né? já está virando sucesso comercial, né? Isso vai mudar a cultura, né? Vão surgir as estrelas, as divas, eram as divas do cinema, os atores, o cinema mudo, né? Com outras máquinas, como o avião. Né? Então, vamos aqui, continuar aqui com o cubismo analítico. Né? Reparem aqui, o que tem tudo é uma geometria, mas não é uma geometria baseada na ortogonalidade. Né? Professor. Oi. Oi, é que tem um aluno tentando entrar, tem um tempo. O estudante, não é? Isso, um estudante. Obrigado, meu estudante. Tá bom. O Thiago. Bem, vamos lá. Então, repare aqui como é que é empregada a geometria, né? Ela é o espaço todo. Você não tem uma coisa aqui. Isso daqui tem uma figura que, com o tempo, a gente começa a ver, e à medida que a contemplação, a sua memória, ele parece que é um espaço que vai para trás, vai para frente, ele tem uma profundidade, não tem limite, e, sobretudo, não existe mais a diferença figura-fundo. Que isso é fundamental, tanto na visão bidimensional quanto tridimensional. As figuras e o fundo. Né? Isso daqui é como um jogo em que a figura e o fundo se confundem, e o olhar, à medida que ele se concentra, né, que a mente começa a viajar, isso vai gerar porque tem como que profundidades, ele entra para lá, volta para cá, ele se afasta e aproxima, né? Então, é um espaço que a gente só percebe com o tempo, e ele é inseparável desse tempo da percepção, né? Vamos continuar. Aqui é um retrato. Aqui já fica mais fácil de perceber, porque é realmente um retrato de um Marchand, do Vollard. O Marchand, desses artistas novos, já do pós-impressionismo. E é muito importante chamar atenção para isso, porque, né, o sistema de arte ele tem 3 partes, que pode ser uma coisa só, mas que nas sociedades, né, desde do século XIX, do século XX, né, depende das instituições, né, porque a gente tem que separar aquilo que é profissional e aquilo que é amador. Você pode fazer uma arte como amador, para o seu prazer, como esporte, né, e outra profissional. Né? O profissional ele sempre tem a demanda e financiamento, os meios de execução e o público. Né? E essa relação ela varia historicamente, essa relação que começa a mudar, né? Com a Revolução Industrial e na época do impressionismo, e que vai mudar radicalmente no século XX. Porque antes, qual era a instituição? A instituição profissional. Você tinha a academia. A demanda e o financiamento vinham das encomendas. Encomendas de quem? Encomendas da igreja, do Estado e de algumas pessoas ricas, mas principalmente da igreja do Estado. Né? Isso era o principal.
que o mais valorizado, os quadros históricos, os retratos que têm um caráter histórico, né? Isso é a grande arte, né? Agora, além disso, né? Então, como é que a academia garantia a educação, a qualidade da produção, a qualificação do artista como especialista, né? Um super especialista, e os contratos de encomenda se davam diretamente, né? Ou através daquilo que já surge já no século XVII, que é o marchand de tableau, ou seja, se a gente traduzisse literalmente, seria, digamos, o mercador de quadros, né? Ou o comerciante de quadros, né? O comércio de quadros, porque o pintor ele pode fazer também pelo prazer dele, a pessoa faz uma visita ao ateliê, mas o importante notar é que tem a academia como, inclusive quem, por exemplo, tinha talento, aprendia, fora da academia, mas fazia tão bom quanto e queria ter uma chance, ele podia entrar na exposição da academia, lá no salão, né? Tendo seu ateliê, trabalhando no ateliê de um pintor, com encomendas e tal. Então, mas então tem uma relação direta do público com o ateliê, com o artista, e já entra o marchand. E aí vai começar a ter uma outra situação, já no século XX, né? Que a importância do marchand e a importância nenhuma, né? A perda da importância da instituição da academia. A academia, os pintores, né? O Picasso tem formação de academia, mas o Picasso teve a formação de academia, garoto ainda, aos 15 anos, ele a academia não tinha mais nada para ensinar para ele, é só ver as pinturas que ele já fez aos 15 anos de idade, né? E o Picasso nunca entrou em salão, nunca mandou nem nada, porque ele sabia que o público ia reagir como o Picasso, ele vai, como os cubistas, né, eles vão ter apoio de marchands. Esse Vollard é um marchand que vai trabalhar com pintura pós-impressionista, né, com esses jovens que estão aparecendo, fauvistas e tal. Né? Aqui é um outro retrato. Esse retrato realmente tem semelhança, apesar de toda essa construção, né, prismática, essa indiferenciação figura-fundo, né? Cadê o fundo aqui? A figura ela some aqui no espaço. Né? Aqui é um outro Canvaio. O Canvaio vale a pena, é um grande nome na história dos galeristas e das galerias. Ele até publicou um livro, Minhas Galerias e Meus Pintores, se eu não me engano. Que é um cara que teve a sorte de herdar uma fortuna, eu acho que de um tio, e ele resolveu empregar a fortuna dele numa galeria, uma galeria nova. E ele foi e investiu nos cubistas, estava aí comprando obras deles, né, promovendo, e foi um super negócio, né? Porque hoje essas obras valem todas milhões, né? Claro, isso daí já foi vendido, revendido, isso entra no leilão, né? Aqui é um outro retrato também do Picasso, com essa composição. E foi por causa desse tipo de tratamento que também depreciativamente foi criticado, e um crítico chamou de cubista, ele só sabe pintar cubinhos, né? Como se isso daqui, que doideira é essa, que maluquice, não tem nada a ver, papapá. Não consegui entender. Aqui, né, a gente vê que é chamado abstrato, não vamos entrar, e como o tempo voa, né, já são 3h, vamos aqui chamar a atenção que aqui já está anunciando o cubismo sintético, né? O cubismo sintético, então, esse tratamento assim, claro e escuro, essas cores sóbrias, no cubismo sintético vão entrar já cores fortes, contrastantes,
o tratamento em tela escura ainda permanece, depois, em parte, vai sumir ou vai sumir inteiramente, né? E vão se introduzindo textos. E aqui, isso que é uma obra fundamental, né? Aqui quero chamar a atenção a questão do formato, né? Como eu falei, o campo visual. O formato do quadro, por causa do ilusionismo, né, da tela, isso tem a ver com o nosso campo visual. É por isso que os livros, as páginas, né, as telas, toda a tela de cinema, de televisão, é tudo um retângulo, ou é círculo, ou é elipse. Né? Então, aqui a gente tem um suporte em forma de elipse. E aqui, isso daqui é uma coisa, aqui tem realmente uma ruptura. Né? Essa corda, ela não está pintada. E a corda, ok, ela faz parte, mas você ainda pode dizer, é uma moldura. Só que essa parte, isso é daqui, que é um assento de palhinha, né? Isso daqui realmente é um recorte. É uma reprodução. Eu não conheço isso daqui diretamente. Eu não sei se é o pedaço mesmo do tampo da cadeira, né? A cadeira de palhinha. Isso era na época, isso daqui foi moda, essa cadeira de palhinha. Isso tinha nas boas casas, toda casa tinha umas casinhas. Foi até uma invenção lá da Paris da Belle Époque, né? Isso é um dos símbolos. Hoje em dia, você só encontra isso em alguns restaurantes assim, meio históricos, e hoje em dia é uma coisa rara, né? Mas então aqui entra a colagem na pintura. Isso daqui é pintura, mas isso daqui é retirado da realidade, é colado, é acrescido lá dentro. Então, aqui começa o desenho 4D. Começa a coisa do corte, né? O corte gráfico. Então, vamos passar agora para o Braque, o outro. Vocês veem aqui como é muito parecido, né? Esse trabalho aqui, eu não consegui ver nada, ele se chama português. Mas depois de um tempo, agora eu já vejo, português. E é interessante, tem não sei se vocês conhecem, tem jogos de computador. Eu tenho 2 álbuns desse tipo. São os álbuns que são umas imagens feitas de computador que não dá para identificar nada, nenhuma forma clara, é toda assim. Depois eu posso até pegar para mostrar, né? E como você concentra a vista, como é que você, depois de um tempo, o seu olho tem que ficar muito bamba, assim, muito... não é aquele olho tem que desligar completamente do ouvido, do pensamento propriamente visual. Aí você começa e aparece assim, coisas volumosas, é incrível. Né? Isso daqui é um negócio mais ou menos assim. À medida que você vai, o olho vão surgindo imagens. Né? Mas você olha assim, parece que não é nada, você só vê uma coisa luz, iluminada, né, o todo, e ele exige um determinado tipo de olhar para isso dar ter sentido, né? Porque é uma coisa que tem profundidade, que o fundo confunde com a figura, tem 1000 associações, né? Você olha assim num tamanho pequeno, de longe, uma distância, parece uma imensa cidade vista de cima, né? Construções industriais, mas se for... E pelo título da obra, você vai, e como você vê que realmente você pode ver uma figura e tal. Né? Tem toda essa coisa ótima. Aqui é mais fácil de ver, dá para ver essas figurinhas, né? Assim, o cabo do violino, a coisa musical entra muito, né? Isso introduz uma coisa importante, o fragmento, o conceito do fragmento, a importância do fragmento na imagem.
né? Aqui é tudo fragmento, é como se o espaço, né, fragmentado ele fosse novamente, através dos fragmentos, ele fosse montado, né? É como se, digamos, uma xícara explode, quebra em milhares de pedacinhos. Esses pedacinhos, você novamente é montado a outra coisa, né? E se você ver aqui, olha, por exemplo, aqui dá para ver, assim, isso aqui tem um rosto, aqui tem uma mão, né? Encostando aqui tem o começo de uma cartola, aqui tem, as coisas superpõem, né? Não diferencia o que, bem claramente o que é figura, né? Agora tem que ter esse olhar livre para viajar na imagem, para viajar com a imagem e associar. E aí vai depender, não é? Isso para os pintores jovens da época, isso abriu um mundo infinito de possibilidades, que vai ser a arte moderna das vanguardas. Aqui a gente tem uma natureza morta, aqui é mais fácil de reconhecer o objeto, mas tem essa mesma coisa, onde é que começa o objeto, a figura, e termina o espaço, as coisas, né? Essa visão fragmentada. E aqui vamos então para o cubismo sintético, começando com Picasso. Com uma observação. Uma mudança radical, é geométrico, mas aí a cor não é mais aquela cor em claro e escuro e cores sóbrias, né? São cores vivas, contrastantes, a geometria, e entra aqui a colagem. Então, isso daqui, por exemplo, é pedaço de jornal, aqui é pedaço de jornal mesmo. Isso daqui é pedaço é tecido, né? Tecido de parede, ou de sofá, ou tapete, um pedaço da tapeçaria, né? Junto com pintura, como faz parte da pintura. A motivação deles para partirem para isso foi que exatamente aqui se afastou muito da realidade, né? Há um afastamento muito grande da realidade. Eles não queriam um afastamento da realidade, eles não queriam uma arte abstrata. Eles queriam uma arte que tivesse, de alguma forma, ligada à realidade. Agora, essa arte aqui é uma arte totalmente intelectual, não vem da observação, não vem diretamente da sensação, ele vem da análise, da história da pintura, né? Naquele ponto. Então, para trazer essa realidade para dentro, porque eles perceberam que ali eles tinham chegado a um ponto que não tinha retorno, né? Então, para trazer essa realidade, eles vão pegar a realidade direta através da colagem. Isso vai dar, no cubismo sintético, né? Eles vão explorar, então, outras possibilidades da geometria, junto com a cor autônoma, e uma geometria que, se vocês perceberem, isso daqui tudo é geométrico, mas a inspiração, os estudos, né, os preparatismos, é através da colagem, né? Você vê aqui, é como se fossem planos colados, uns sobre os outros, um do lado do outro. Em alguns casos, por exemplo, aqui aparece explicitamente, isso daqui tudo é página de jornal, pedacinho, aí entra aqui papel, aí coisa, aí entra tinta, cor, né? E você tem toda uma composição geométrica que tem uma relação de forma com o que aqui o texto Suzy, né? Que é uma garrafa. Aqui tem um copo. Então, o cubismo sintético, eles vão estender para essa pesquisa geométrica ligada à figura, né, e que está diretamente ligada a essa descoberta da importância da colagem como método de pesquisa, uma forma de pensar, né, e que traz essa coisa do fragmento. Né? Então, é como isso daqui é uma construção toda através de fragmentos.
Né? E é extraordinário que é claramente uma figuração, é um arlequim, né? Não tem mais nada de naturalista, nada de observação, é puramente intelectual, né? É uma coisa puramente de geometria, de pensamento, né? Entra aqui um texto lá do Arlequim, né? Aqui se chama uma cabeça, já é uma coisa casa abstrata, ou praticamente abstrata, mas você vê aqui, isso daqui está reduzido ao mínimo. Aqui você tem a cabeça e você tem algo que aponta para fora, que é o nariz, e aqui tem algo que é o olhinho. Não é? Com forma geométrica, isso aqui é colagem, é pura colagem, é cortado em que foi acrescentado algo aqui com tinta. Né? Então, esse novo método vai trazer um outro cubismo, que vai ser o chamado cubismo sintético. Nessa fase entram outros artistas cubistas, como, por exemplo, Juan Gris, que teve uma vida curta, que também é muito importante. Vai aparecer também Leger, que é um grande pintor cubista. E vão surgir outras tendências, o orfismo, o cubismo sintético vai influenciar o mundo inteiro. Né? O nosso de Cavalcante, por exemplo, né? Vai ser um cubista já da fase do cubismo sintético, com as suas mulatas. Aqui uma outra colagem, né? E a colagem ela traz implícita essa coisa da multiplicidade de tempos, não é mais um tempo único, não é um olhar único, né? E aqui, de uma forma, vamos dizer, muito simplificada, aparece, né? E aqui ela tem uma série de possibilidades formais, né? Aqui ele combina, né, o desenho linear de uma cabeça de touro. O grande desenhista do século XX é o Picasso. Só chega perto dele o Matisse. Assim, a obra gráfica do Picasso, aliás, em todas as dimensões, é algo impressionante. Né? Então, aqui, o cubismo sintético é uma outra geometria, né? Entra a coisa da colagem, coisas inspiradas na colagem, né? Tem toda uma estrutura de colagem, aí entra a cor, né? Isso daqui é nessa fase do cubismo analítico, e o cubismo analítico ele vai durar até mais ou menos o começo da Segunda Guerra Mundial. Porque o Picasso vai continuar desenvolvendo, o Braque também, né? Ele surge ainda antes da primeira, e aí eles vão desenvolver, inclusive uma das obras mais importantes do Picasso, mas tem duas, né? Uma é Demoiselle d'Avignon e a outra é Guernica. Guernica é um dos maiores acontecimentos da pintura mundial de todos os tempos. Então vamos chegar daqui a pouco lá. Né? Só que aí o caminho do Picasso e do Braque vão ser bem diferentes. A carreira do Braque vai ser cubista, ele fica mais ou menos, vamos dizer, continuando aquelas coisas que ele fazia, desenvolvendo um pouco e tal, né? Enquanto o Picasso ele vai se juntar com os surrealistas, que são outros artistas jovens, e vai criar uma obra também surrealista, com características cubistas, e depois vai desenvolvendo. É uma coisa impressionante que até nos anos 80, na geração 80, o Picasso estava entre os mais novos, os mais inovadores, a chamada geração 80. Tem uma exposição fundamental, já de 1980, né? A New Spirit in Paint, eram tudo artistas assim, de 20, 30 anos. No meio deles estava Picasso, a obra do Picasso da época. Né? E tinha tudo a ver. Assim você vê a pintura. Então, isso daqui
é muito famoso esse quadro aqui, né? Aqui volta essa forma, né? Essa forma elíptica, né? E que essa componente da colagem é muito presente. Isso daqui é outra fase do cubismo analítico, né? Desculpa, do cubismo sintético, né? Que é muito famosa. Tem um certo componente surrealista aí já. Hoje em dia ela está na Tate Gallery, se eu não me engano, em Londres, e isso são todos trabalhos grandes, são telas grandes, as telas do Picasso, né? É uma pintura monumental. E aí, né, com essas formas geométricas livres, como ele cria uma cena, uma história, que aí se você começar a interpretar, vai ter toda a problemática da boemia na época, da boemia parisiense. Aqui, né, um outro exemplo dessa simplificação, como não é abstrato, as formas são totalmente abstratas, inteiramente geométricas, planas, né? Cores fortes, planas, mas tem uma figuração e a gente vê aqui uma figura, aqui outra figura, até uma relação. Aí aqui, deixa eu aumentar aqui, isso daqui é uma das... assim, no tempo, né? Não, eu vou comentar. Isso. Né? Isso daqui é uma tela enorme, é mais de 7 metros de comprimento, é mais de 2 metros, 3 metros. Tem uma história, isso daqui foi feito um pouquinho antes, em 1937, né, do começo da Segunda Guerra Mundial. Foi pior do que a primeira, né, e que foi a Primeira Guerra Atômica. Isso foi após a primeiro bombardeio da história, né? Bombardeio aéreo. Os aviões já tinham entrado na Primeira Guerra Mundial, mas eles não eram bombardeios. Então, os alemães experimentaram, né? Na Espanha, a Espanha estava em guerra civil e o lado que ganhou, que foi o lado fascista, né? Do Franco, do generalíssimo Franco, atacou lá a cidade de Guernica. A população foi bombardeada, né? Foi bombardeada, foi um massacre, foi o Picasso tinha sido contratado era uma feira internacional, eu acho que era em Paris, ele tinha sido contratado para representar a Espanha. Ele já era um artista famosíssimo, célebre, no mundo inteiro. O cubismo, aí em 1969, já tinha vencido no mundo, né? Já era Ele pintou essa obra que ela tem uma coisa, ela é toda em preto e branco. Cinzas, só tem cinzas e pretos e brancos. Do branco só usa 2 cores. Né? Isso é um feito na história da humanidade, na história da arte, de tudo. Né? Ela conta através dos fragmentos, a questão do fragmento, isso é o cubismo que introduz, isso vai mudar tudo, a literatura, a forma de fazer filme, de cinema, tudo. O fragmento, né, que é a consciência de que a gente vê sempre fragmentos, a gente só percebe e é mentalmente que a gente junta isso. Né? Idealmente, né? Então aqui você tem uma imagem em que vários acontecimentos através dos fragmentos, né?
a morte aqui do derrotado com a espada, né? O desespero aqui da pessoa, de alguém, com incêndio, com fogo, aqui o desespero da mãe com o filho morto, né? Lá a vaca parada, olhando, né? E reparem aqui é uma vaca, a posição dos olhos, né? É como se fosse de dois tempos diferentes. Tem um desespero do cavalo, né? Esse grito aqui ecoa nesse desespero aqui do cavalo, na coisa da guerra, né? E aí entra aqui o roxo trazendo uma vela, uma luz de candeeiro, né? Enquanto lá, como que um olho, vem a luz elétrica, né? Então, tem todo um simbolismo. Esse quadro, porque a Guerra Civil, né, opôs isso que começa lá com a Revolução Industrial, né, a monarquia à república. Então, os monarquistas, que foram os que venceram, tanto é que a Espanha até hoje ainda é uma monarquia, venceram os republicanos. E o que o Hitler queria também era a restauração da monarquia na Alemanha, né? A criação do terceiro Reich. Era a restauração, era o segundo, agora o terceiro. Daí que eles eram aliados, né? E o Picasso, ele era republicano, o Picasso era progressista, antimonarquista, ele foi até comunista, né? Ele ingressou, eu acho, depois da guerra, ou durante a guerra, no Partido Comunista. O Partido Comunista foi quem liderou a resistência na França ao nazismo, né? Não fosse o Partido Comunista, a história teria sido outra, né, lá na França. Bem, então vamos aqui ao Braque, o cubismo sintético. Deixa eu diminuir aqui a imagem. Pronto. Já dá para ver, né? Deixa eu até diminuir um pouquinho mais. 50. Isso. Agora dá para ver, né? Então aqui vocês veem do Braque. Eu não sei se sobre papel ou sobre tela, né? Porque sobre tela eles usavam também carvão, pode-se usar, né? Mas aqui está claramente a colagem, né? Isso daqui são coisas coladas. Aqui todos os elementos, essa geometria, né? Apropriada ao uso da colagem, né? Essa geometria, como a gente vê aqui, que também não tem mais a questão de fundo e figura, né? O que é fundo, o que é figura, as coisas se confundem. Mas aqui de uma outra maneira, né? Aqui fica bem explícito esse caráter da colagem. Vamos ver se eu consigo aumentar isso aqui. Aqui, né, é um quadro em que a gente tem um ambiente. Como é que esse ambiente está construído, né? Ele não é nada baseado na observação, não é também aquele ambiente que vai colocar aqui as figuras, assim, né? É uma coisa toda integrada, toda construída geometricamente, com essa coisa do recorte, né? São toda uma montagem, é como se fosse uma colagem, em que a espacialidade é dada pela cor, né? Aí a cor autônoma, como aquela cor dos fauvistas, né?
que passa a ser a cor de toda a arte moderna. A arte moderna vai utilizar. Né? Aqui é um... Opa, vamos aqui um outro do Braque. Né? Então, é todo um quadro geométrico, toda a construção é totalmente geométrica, né? Uma geometria livre, né? Em que, né, é como se fosse colagens, né? Como esses pedaços, as partes, né? Pela cor, que cria espacialidade e sempre tem algo de temporal. Algo, porque, né, a partir daí a arte moderna ela vai ter sempre essa questão do espaço-tempo, que a gente vai ver o da quarta dimensão, que aos poucos a gente vai aprofundando isso. Né? Aqui é um outro também. Opa, não sei o que aconteceu, alguma coisa, paciência. Não tem importância. Né? Aqui, a coisa do corte, da colagem, isso é uma pintura, né? Então, isso traz possibilidades, como aqui você vê a figura ao mesmo tempo de frente e de perfil. Ou pode ser também que isso é uma figura na frente da outra, mas você olhando aqui, percebendo assim, é mais uma mesma, né? Aqui é uma natureza morta, né, como é que é a construção da imagem do quadro, é totalmente geométrica, uma geometria livre, entra essa forma aqui de curva, isso aqui é muito interessante, para mim me interessa muito, mas já é outra coisa. Né? Aqui as cores são muito bonitas, né? É uma natureza morta, totalmente geométrica, né? Essa concepção de forma, né? Isso tem muito a ver com essa pesquisa da colagem, o que vai se generalizar. Todos os artistas da chamada vanguarda, eles vão pesquisar com a colagem, a partir do futurismo e de todos os outros movimentos que nós vamos ver em seguida. Vocês vão ver, né? E aqui, deixa eu colocar aqui, pera lá. Isso? Não. Eu tenho que diminuir, desculpa. 50, E aqui, eu acrescentei nesta... Eu vou até diminuir mais para mostrar aqui. Tá? Aqui não está aparecendo, é só quando aparece a página toda. Bem, mas aqui eu coloquei as assemblagens de Picasso. Isso é da época do cubismo, sintético. São as esculturas, as famosíssimas esculturas, assemblagens de Picasso. Famosíssimas no meio da vanguarda. Muitas dessas coisas só vieram a público muito tempo depois. E o Picasso é muito conhecido pela pintura, famosíssimo pelas pinturas, né? Mas ele também foi muito importante como escultor, e ele é praticamente o criador da escultura moderna. Ele foi um grande escultor, com uma grande produção. E aqui você tem um tipo de escultura totalmente nova, que é um violão, né? Uma guitarra em espanhol. É um violão todo construído a partir de recortes de metal, né? É um metal alumínio, é um metal barato. Isso daqui é coisa retirada, assim, é detrito industrial. Bem, então, isso é uma nova forma de conceber a escultura, como uma escultura feita de partes, montada, né? Como se fosse uma máquina. Isso vai abrir todo um outro campo, um novo campo para a escultura. Realmente, tudo que vem de moderno de escultura vem a partir
do cubismo do Picasso levado para a escultura, né? Aqui, deixa eu diminuir para ficar melhor. Só o que dá o máximo é isso. 25%, né? Então, vocês veem, isso daqui tudo é feito com detritos, pedaço de madeira, sobra de madeiras, restos, né? Eu acho que também uma... não sei se isso daqui também é uma... Não é uma guitarra, não. Isso daqui é uma outra coisa, mas não tem a ver com carrinho, não. Esse daqui é outro violão, né? Outra guitarra, também com esses restos, essas montagens, né? Esse daqui, que é uma coisa célebre, esse daqui já é entre as guerras, já é antes da Primeira Guerra, né? E que é uma coisa extraordinária. Isso aqui é uma cabeça de touro. Todo mundo vê aí o touro? Ou se alguém não vê o touro aí, me diga, eu quero ouvir. Parece o crânio, na verdade, tipo aqueles velho oeste. Parece um crânio de um touro, né? Uhum. E o que é isso? Parece aquele, como é que chama? Guidão de moto, alguma coisa assim. É uma guidão de bicicleta e um selim de bicicleta. É o resto de uma bicicleta, são resíduos de uma bicicleta. Resíduos industriais. Uma bicicleta velha, ou parte da bicicleta que foi jogada fora, o guidão, né, para direção e o selim para sentar. Então, né, com esse ato simples da colagem, de pegar, juntar, colar, ele cria, ele mostra, e quando você diz cabeça de touro, a gente vê a cabeça de touro. Tá? Aqui já é uma coisa, deixa eu diminuir, mas não fica menor do que isso, não. Que é uma cabra que ela é toda construída com restos, com detritos, combinando coisas, né? Começar a examinar, você vai começar a descobrir como é que está, né? Mas aqui tem outro que é mais evidente, mais claro. Isso daqui, olha só, é um macaco, uma macaca com seu filhinho, né? E olha o que é o rosto da macaca. Perceberam? É um carro. É um carrinho de brinquedo. É um carrinho de brinquedo. É um carrinho de brinquedo. Isso daqui tudo é construído, combinando técnicas, né? Isso vai ter uma importância enorme, né? Esse avançar, né? No detrito industrial. Porque com a indústria é uma das novidades da indústria. Junto com as maravilhas, vida noturna, a indústria vai trazer um problemão que é a poluição. É o detrito industrial, é o resto industrial. Tanto a fumaça, quanto os detritos sólidos, os detritos orgânicos, né? Nós ainda vivemos esse problema. Aliás, hoje está num ponto crítico, né? Que é a questão ambiental. Bem, então vamos agora ainda temos meia horinha. Vamos agora para o futurismo. Zoom. Isso. Então vamos lá. Então vamos lá, pera lá. Aqui. Bem, então vamos aqui ao futurismo, começando aqui com Carralo Carrá, né? Como, voltando a lembrar,
O futurismo começou com um manifesto publicado pelo Marinetti, um manifesto em que ele clama por uma nova arte que exalte a velocidade, o barulho das máquinas, o dinamismo da vida, né? E que proclama a virtude da guerra. E o Marinetti tem um detalhe, né? Ele vai também revolucionar a poesia, porque a poesia dele não vai se resumir digamos, a transcrição, né, da oralidade, ou seja, ela não vai ser puramente audiológica, só voz e ouvido, né? Vai depender também a poesia dele, como é que ele escreve o poema, como é que é a grafia, como é que está disponível, como é que as letras estão, e essa posição, a parte visual do poema vai começar a ser importante. Começa por aí, isso vai ser importantíssimo para o futurismo, e é muito importante notar isso, porque aí é que vai começar realmente uma nova fase para as artes gráficas, vai surgir a programação visual, né? Aqui está um pouco difícil de ver, mas é como se fossem tem algumas coisas que lembram cavalos, rodas, né? É uma guerra, um movimento. Aqui a imagem também não é muito, mas se você for, também tudo geométrico, essa geométrica como no cubismo, né? Dividir que o plano, né, com ângulos, e que onde é que começa, onde é que termina, o que é figura, o que é fundo, a mesma coisa. Só que o que fica muito claro aqui nesse quadro, né, um objetivo muito diferente do cubismo, né? Porque aqui eles não estão pesquisando a visualidade, como o Picasso, o Braque, né? O espaço ideal, o pódio, como é que é a imagem e tal. Não. Aqui eles estão, o artista que ele está empenhado em utilizar essas novas possibilidades, essa nova geometria, vindo lá do cubismo, essa nova atitude, para mostrar uma situação em muita dinâmica, né? De uma vibração, de uma intensidade, né? De massa, de população, né? Então, é uma cidade em luta, mas não é uma guerra, digamos, é uma mobilização, é uma grande... imagina que alguém sintetizasse, né, essas grandes demonstrações que vão surgir com a era moderna e que, nesse começo do século XX, né, com as transformações tecnológicas, estão explodindo aí uma situação pré-revolucionária. Na Rússia, é realmente revolucionária. Na Itália, também, né? Tanto é que na Itália vai surgir o fascismo, lá na Rússia vai ter a Revolução Bolchevique, né? E se essa outra geometria, né, vinda lá do cubismo, você não teria, isso daqui não seria possível, né? Então, né, a cor não é cor local, não é cor simbólica, é a cor autônoma, né? A cor aqui é usada para... A cor autônoma, ela faz parte da construção do espaço, né? Da criação do espaço, assim como o desenho, a forma. E a forma aqui é toda criada, obtida com a geometria derivada do cubismo. A derivação do cubismo é claro, como fica claro aqui também, né? É um quadro mais abstrato, né, que tem alguma coisa de figuras, entra aqui. Aqui o tratamento, inclusive, se aproxima lá dos cubistas Picasso e Braque, né? E aqui é uma colagem do Carrà, que isso é muito importante, isso é uma colagem mesmo, né?
Eu não me lembro agora, não sei, não guardei, não tenho o título, mas o título e tudo, ela remete à comunicação, essa nova comunicação que surge no século XX, os meios de comunicação, a propagação da notícia, né? Então, é um turbilhão, né, de recortes, é uma imagem que não seria possível nem antes do cubismo, sem a colagem, e que também nenhuma outra imagem, assim, usando os meios, pode ser tão clara, precisa, né, como a importância, né, o novo papel da imprensa junto com o nascimento do rádio, né, no começo do século XX. O jornal, a notícia, né, o mundo mudando, o noticiário. Né? Bem, aqui vamos para outro bala, né? Aqui o interesse do futurismo, essa coisa do futuro, e a afirmação da máquina, é a afirmação da velocidade, do dinamismo, né? Quer dizer, a máquina tem um dinamismo, uma força, uma capacidade que ultrapassa de longe a capacidade humana. Né? E hoje em dia, até no que a inteligência pode realizar, né, as máquinas estão ultrapassando, superando. Então, aqui, é quase abstrato, mas não é se você associa isso à dinâmica de motores, né? Os motores se movimentando, uma engrenagem, a engrenagem, né? Todo em movimento, com dinâmica. Aqui é um outro que, né, esse tipo de geometria vai levar a isso. Então, ainda não é abstrato, porque ele tem um significado, digamos, concreto. A gente visualiza, a gente experimenta pela visão essa questão do dinamismo, da velocidade, né? Isso daqui é a dinâmica de um automóvel, né? Não tem nada de forma de automóvel, mas tem toda essa dinâmica da roda, está passando, né? E é uma geometria que dá para ver que é derivada, né, do cubismo, é um outro enfoque. Cada artista vai, e aliás, né, a arte moderna se caracteriza por isso, cada artista cria dentro de certas ideias, de certo movimento, mas ele cria o seu próprio estilo, ele cria a sua própria característica. Né? Isso também é uma mudança radical. Né? Copiar, imitar um artista antes do modernismo era a coisa mais natural do mundo. Né? No tempo da encomenda, se a pessoa diz, eu quero um quadro parecido com aquele, então ela vai imitar, ela vai fazer diferenças. Né? Tem a ver com encomenda, e até isso, e até o método de estudar. Agora, a partir do modernismo, não. A exigência vai ser exatamente a originalidade, a inventividade. Né? Aqui esse é um quadro muito interessante, como o interesse é essa coisa do movimento, é a coisa da velocidade, né? Isso daqui é uma garota, se chama Bambina, é uma garota andando, né? Andando em velocidade, então é muito interessante, você fica olhando, concentrando, você vê aquele movimento, você não vê uma figura, não dá para definir qual é a figura, mas você vê a figura. Se você vê a figura passando, a figura se movimentando, né? Agora, você tenta definir, localizar, né? Cadê né? A partir do cubismo, fauvismo, né? Essa questão da visualidade, da visão, como é que é a visão? Né? Quer dizer, isso é uma parte, já vem lá do impressionismo. Só que agora, daqui que é um dos quadros mais famosos dele, muito interessante, né? Em que consegue, através dessa multiplicação, da geometrização, ele consegue realmente, com a imagem estática, mostrar o movimento dinâmico. Né? A gente vê o cachorrinho correndo, as pernas da mulher. Vem aqui um outro Gino Severini, né?
A construção, vocês veem que é muito semelhante, mas as cores são bem diferentes, né? É óbvia a ligação isso com o cubismo, né? E a gente não diz que isso é cubista porque é do grupo futurista. Né? E, aliás, né, não foi à toa que o Marinetti lançou seu manifesto lá em Paris, né? Porque é de Paris que as coisas se difundiam para o resto da Europa e para o resto do mundo. E o cubismo, né, ele vai se difundir, influenciar a vanguarda russa, a vanguarda holandesa, todos os movimentos, chamados movimentos de vanguarda, né, são muitos. Inclusive, por exemplo, na Rússia teve o cubo-futurismo, né, mas o que, afinal, por exemplo, o que ficou na história foi o construtivismo, com toda uma teoria, né? Como também tem o neoplasticismo, né? Quer dizer, a partir daqui, nós vamos. O estudo de vocês, esse estudo aqui da História da Arte 3, é a história das vanguardas, que vai até a Segunda Guerra Mundial e até os anos 70. E nos anos 80, o espírito da vanguarda vai perder sentido. É quando surge a transvanguarda, o ir além da vanguarda. Né? Mas vamos lá. Isso daqui é o Eugenio Severino, isso daqui é um festival, né? Usando, vocês veem, a geometria é o mesmo tipo de geometria. Essa geometria baseada nas diagonais, nos ângulos, né, a cor autônoma. Aqui tem como figuras, sugere, não, é uma arte essencialmente intelectual, se chama um festival não sei de quê. Aqui, né, esse é bem ilustrativo, tanto do cubismo como do futurismo, né, que a imagem, né, ela sugere, você tem toda uma visão, digamos, uma visão fragmentada junto de uma estação de metrô. Corresponde bem, né, à experiência do metrô. E é claro, vamos dizer, essa concepção do espaço, a coisa toda é essa, tanto dessa geometria do cubismo, né, como também a colagem. Aqui, por exemplo, como é que as coisas estão organizadas. Aqui um outro também trabalho, né, em que, inclusive, né, assim, o espaço tem todo um aspecto de colagem, é pintura, né, mas é como se fosse uma junção de várias coisas. Vamos agora aqui para Umberto Bottioli, novamente essa coisa do dinamismo, o grande da massa, né, através dessa nova geometria trazida pelo cubismo analítico. Aqui, né, tem uma semelhança, dá para ver, uma semelhança, influência direta daqueles retratos lá do Picasso e do Picasso, né? Aquele retrato cubismo, né? Mas, enquanto que o retrato do Picasso é totalmente cubista, o dele daqui é um pouco meio de observação, é um meio mistura, né, mais do espaço. Agora, aqui a gente tem essa coisa bem futurista mesmo, né, que é essa coisa da dinâmica, então, do dinamismo, do movimento. Então, através dessa geometria cubista, né, essa geometria de ângulos, e aí isso ainda vem do cubismo analítico, né, com esse tratamento de claro e escuro, e a figura toda recortada e remontada, os fragmentos, o cavalo, né, mas então isso realmente passa a ideia de movimento, de dinâmico, de velocidade. Né? Aqui isso daqui então é mais evidente ainda, né? Tem toda uma velocidade agressiva, até, né? E essa construção geométrica cubista, né? Aqui ligado ao cubismo analítico, né? Aqui também parece até um pouco ingênuo, mas, né, tem a construção bem de colagem, as cores, assim, né?
É um futurismo muito aparentado com o cubismo sintético. E aqui é uma das obras mais importantes dele, porque é não sei se o único, mas um dos poucos escultores, né, futuristas. Isso é uma escultura que pretende, na escultura, se propõe na escultura mostrar isso que a pintura mostra, que esse dinamismo, essa velocidade, esse impulso, né, essa coisa. Então, é um corpo como um corpo humano, né, se movimentando com tanto ímpeto que, né, as formas, as massas, elas assumem uma forma aerodinâmica, né, elas se afastam, essa coisa. Aqui o Luigi Russolo, né, vai ser o último artista, estamos também acabando, 1551. Já estou dominando aqui o tempo, hein, conseguindo aí acertar, sem me sabe estender muito. Ver, né, a construção do quadro, onde é que começa, onde é que termina, o que é fundo, o que é figura, a geometria, só que aqui ele coloca mais das curvas, um tratamento parecido com do cubismo analítico, mas das cores são diferentes, das cores, porque a cor não é cor local, né, cor autônoma. Aqui essa coisa também do dinamismo, né, uma luta, é um quadro assim. Aliás, eu nem sei se esse daqui eu coloquei lá como Guino Severino, ou de qual dos dois pode ter uma confusão, não sei. De qualquer maneira, é futurista. Aqui também, né, a geometria usada de outra forma diferente, né, mostra um grupo, um cara em movimento, são caras em movimento, mas ver, né, o que é fundo, o que é figura, né? O que é fundo, o que é figura. Então, essas formas aqui, nessas curvas que vão definir o espaço, as grandes curvas, né? Aí viram também figuras, espaço, a figura. E aqui que talvez seja a obra mais importante dele, né? Que aí é bem futurista, é bem diferente do cubismo, apesar que o princípio do cubismo é a geometria pura, né? A geometria do ângulo e também as cores autônomas, as cores sem caráter ilustrativo, naturalista, né, ou simbólico, né? Deixa eu diminuir aqui, ver se eu consigo. A gente vai ver melhor a imagem. Isso. Então, aqui a gente vê a imagem inteira, né? Isso daqui é o dinamismo de um automóvel. Não tem nada de naturalismo, tem lá ilusionismo, mas se você olhar bem, você tem a ver realmente um automóvel de alta velocidade. Realmente é uma imagem que faz sentido, né? Como aqui é um alçando voo, é um avião subindo, né? Então ele vai utilizar a geometria, isso é muito importante porque são ideias novas, são ousadias, né? No sentido de ampliar o campo da arte, as possibilidades da arte, as possibilidades da pintura, né? Então, a matéria termina por aqui, vocês têm bastante coisa para ler, e agora que ainda temos alguns minutos, vamos ver aí quem foi que chegou por último. Eu vou chamar só quem eu não anotei, e vamos ver aí se vocês têm perguntas, questões. Então vamos lá, Clarice Lima, Pilar Ramos, Renan Fernandes, Rena Ribeiro de Abreu dos Santos, Tainá, Thiago Taubman, Vinícius Araújo Mendes. Eu estou aqui, Vinícius Araújo. Vinícius de Araújo Mendes. Então tá. E aí, tem questões, perguntas? Vamos lá. Nada? Vocês
Vocês não querem aparecer um pouquinho, não? Então, para a gente dizer um tchau, alô? Eu tô assistindo a aula do trabalho, é por isso que eu não apareço muito. Ah, tá. Então, tchau aí, né? Tá tudo claro? Qualquer coisa a gente se comunica. Um bom fim de semana para vocês. Cuidado ainda aí com a Covid, hein? É. Bom fim de semana, professor. Bom Tchau. fim de semana. Tchau, Tchau, professor. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.